E ela não leva cachorro e nem na cachorra. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Ah, é? A gente gosta assim, começar... Olha, você que chegou aqui agora, não sai não, sabe por quê? Você vai saber muito mais hoje sobre a história de Jacarepaguá, que acabou de completar exatamente no mês passado 430 anos de história colonial. Alexandra, muito obrigado por você ter atravessado o Rio de Janeiro para chegar até aqui, ó. Poxa, vai ser um prazer essa troca. E, poxa, temos muito que ouvir da sua história suburbana. A gente já estava conversando aqui antes para saber disso, mas principalmente sobre a sua relação com Jacarepaguá. Sinta-se à vontade. Gente, eu gosto de começar por essa história mesmo. Parece brincadeira, mas eu acho que isso tem tudo a ver. Eu sou a única dos 5 irmãos que nasceu em Jacarepaguá. Brinco, falo assim, beijinho no ombro. Eu adoro aquele lugar. E eu acho de verdade que tem a ver com essa paixão dos meus pais. Eles, muito apaixonados, se separaram por conta dessa pressão do suburbano, de viver uma família numerosa, morando com os pais, casou cedo. Isso tem muito a ver com a história do subúrbio, né? Que a gente vê se repetir até hoje. Então, eles se separam, depois eles se reconciliam com essa incumbência. Só sai daqui agora para casa de vocês. Quem casa quer casa, disse minha avó. Até, aliás, isso é uma coisa muito suburbana, né? Verdade. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Pô, e foram para Jacarepaguá, para o Pichincha. E na primeira noite de amor... Olha, estava predestinada para nascer em Jacarepaguá. Por favor, eles deviam estar com muita saudade. Ah, sim. Eles deviam estar com muito amor. Então, não podia nem ser uma pessoa menos apaixonada por Jacarepaguá. Caramba. Eu acredito nisso de verdade. E eu gosto de contar isso, sabe? Eu gosto de falar para as pessoas que eu tenho essa relação com o bairro por conta desse amor que os meus pais tinham, por conta da separação, por terem se reconciliado ali. Eu acho isso uma história amor que romântica. você reproduz hoje, né? Não só em relação ao pertencimento que você tem com essa macro região da cidade do Rio de Janeiro. A gente fala de Jacarepaguá como um bairro, mas isso é um equívoco, né? Porque a gente tem que falar que Jacarepaguá e está comprovado pelos números aí do último censo, né? Um dos maiores bairros da América Latina. Nós não estamos nem falando do Brasil, não. Sim. E é um lugar que é multifacetado, com muitas possibilidades de centros urbanos a áreas, né, de preservação ambiental. Então a gente tem muito para falar de Jacarepaguá e eu queria começar exatamente por aí. Na verdade, eu quero, antes de chegar em Jacarepaguá, perguntar como é que era essa relação da sua família com Inhaúma mesmo? Então, o papai e a mamãe, eles moravam em Inhaúma. O papai morava na Guarabu, acho que o nome da rua é Guarabu. Sim. E tinha uma igreja de São Jorge lá no alto. Vovó era parteira. Caramba. Era uma coisa muito bacana, assim. Ela era um símbolo dentro da comunidade dela. E a vovó, da parte materna, morava em outra parte de Inhaúma. Eu não me lembro o nome, não era nascida, né? Sim. Então, eles namoraram, se conheceram ali no bairro e eu acho que tinha alguma relação de trabalho com a fábrica de fraldas, qual o nome? Que é um shopping agora. Qual o nome dessa fábrica? Ai, meu Deus. Rapaz, agora me pegou também. É um shopping agora onde? Um outlet. Ah, não sei. A gente vai resgatar daqui a pouco, calma. Já tá chegando aí. Eu não posso lembrar. Bom, Então, eles parece que trabalhavam nessa mesma fábrica, se conheceram. E assim, as famílias se conheceram e o papai e a mamãe começaram a namorar. Então, durante muitos anos, meus pais viveram em Inhaúma. A família deles não era de lá, porque são mineiros. A minha avó vem do interior de Minas, a minha avó materna também vem de Poços de Caldas. Então, são mineiros também. Acho que tinham essa relação também. E também... não, só papai, descendente espanhol, meu avô era espanhol e a minha avó era filha de espanhol, mas a minha avó paterna. Mas é isso, quando eu descobri a história de Jacarepaguá e vi essa ligação de Irajá, porque depois o papai comprou o primeiro imóvel que o papai comprou foi em Irajá. E eu morei muitos anos em Irajá. Quando eu descobri a relação de Jacarepaguá com Irajá, eu falei, cara... Tá tudo ligado, né? Podia ser qualquer outro bairro, mas não, era Irajá. Sim. Não, e Pavuna também, porque vocês
Para chegar a Irajá, você ia para a Estrada Velha da Pavuna. Entendeu? Então já era um caminho comercial histórico da cidade. Sim. Eu já posso dizer que aquilo ali já era um antigo Piaberu indígena, era uma área de conexão via Largo do Campinho, obviamente, para que você chegasse até Jacarepaguá. Jacarepaguá, que esse toponímio é lindo, indígena, e que representa o quê? Lagoa Rasa dos Jacarés. Olha. Acho muito lindo isso, né? Eu fico imaginando, quando a gente pensa num livro, né, que conta desse livro que a gente está escrevendo, eu não consigo imaginar uma capa que não tem um jacaré. Mas é verdade, né? Eu falo, ai, meu Deus, isso vai entrar em votação pública. Tomara que o povo queira colocar um jacaré. Tem que ter, né? Gente, ó, você que está assistindo aqui, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, é fundamental a sua participação e é fundamental que você conheça o trabalho da Casa de Cultura de Jacarepaguá, um lugar que vem trazendo uma referência fundamental para essa valorização cultural, para essa identidade, para esse pertencimento da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é fundamental e a gente vai falar muito disso. A gente está começando aqui pela sua experiência, mas essa sua experiência não te levou direto para o campo cultural, né? Essa experiência suburbana, que a gente acha que traduz necessariamente na produção de gambiarra, na necessidade de sobreviver, né? Isso, obviamente, às vezes leva a gente para um campo que, né, concentra essa inventividade, que é a área cultural, mas eu sei que antes de chegar na área cultural, você nadou por outras áreas, né, Alexandra? Como é que foi isso? Então, o papai trabalhava, eu comecei a trabalhar com 16 anos com meu pai. Caramba! Né? Ele tinha um escritório de contabilidade, na realidade ele estava fundando o primeiro escritório de contabilidade dele, ele era contador, ficava agregado no escritório de um dos clientes dele, que era um grande estúdio, na época produzia muito jingle para comercial, então ele vinha desses estúdios. E ele começou a crescer muito, porque as pessoas foram sendo pejotizadas, então o cliente dele indicava, abre a firma com Gonzalez, abre a firma com Gonzalez. Chegou um momento que meu pai falou, pô, não dá para eu ficar mais aqui, eu estou agregado aqui, estou ocupando muito espaço. Aí ele decidiu abrir um escritório com um amigo dele que era administrador de empresas, e o escritório era desse tamanho. Exatamente desse tamanho, eles dividiam esse escritório ao meio. Uma sala, dividida ao meio. Ao meio. Caraca. A metade de trás era do Peixoto, ele usava, e a metade da frente do Gonzalez. E ele tinha, nessa época, 13 clientes. Aí ele me deu um ultimato, ele falou, olha, vai fazer um curso de datilografia. A idade sendo revelada. Datilografia? A idade sendo revelada. Eu pensava... Quantos toques por minuto? 130 e pouco. Olha, aí, que isso, não era qualquer coisa. Missão dada, missão cumprida. Então ele falou, vai fazer. Interessante que hoje eu penso nisso, eu falo, cara, eu era a quarta dos 5 filhos. O Vladimir, 3 anos mais novo, não tinha nem idade, não podia nem trabalhar, né? É crime. O mais velho, eu tenho um irmão que é especial, ele também não podia. Mas por que eu, né? Mas o papai realmente teve essa visão. Mas o papai, como eu falei, ele trabalhava no estúdio, 90% dos clientes dele já eram da área da cultura. Então jornalistas, eram pessoas ou relacionadas ao jornalismo. A gente trabalhou para muitos, Eliakim Araújo, o âncora da TV Manchete, Ronaldo Rosa, vários dubladores, locutores, inclusive meu esposo é um desses. Caramba, né? Ele era cliente do escritório antes de vocês começarem o relacionamento. Isso, 25 anos depois, a gente começou a namorar. Caramba. E eu falei para ele, já temos boda de prata. Começamos de trás para frente. Tá certo. Né? Então, o papai já trabalhava nesse segmento e ele me chamou, fui trabalhar com ele. E eu me apaixonei, assim, nunca imaginei, eu pensava de ir para a área de saúde, porque a mamãe também trabalhava na área de saúde, e eu tinha mais afinidade com a minha mãe, então eu achava que ia para a área de saúde. Eu fiquei apaixonada, rapidamente, assim, eu me apaixonei por isso. E em 1990, a gente colocou o primeiro computador, isso era em 1986. Quando nasceu primeiro a lei de incentivo, a lei Rouanet, eu falei, cara, isso aí é importante para os meus clientes. Então, gente, de 13 clientes que o papai tinha, eu com 23 anos me tornei gestora do escritório. Sempre fui muito empreendedora, eu tenho essa natureza empreendedora. E quando nasceu a lei Rouanet, eu só pensava nisso. Falei, nossa, isso pode ajudar os nossos clientes. E se ajuda os nossos clientes, isso nos ajuda também. Porque né, isso mantém o escritório né, também vivo, tendo recursos. Porque acontecia muito isso. Você tem um cliente, o cliente passava por uma época muito ruim. A cultura sempre foi assim. A cultura sempre sofreu com escassez de recursos. E aquilo me preocupava. Então, quando nasceu a lei Rouanet,
não tinha também nenhuma instrução normativa que pudesse nortear prestação de contas. E isso fez com que aquilo se tornasse uma oportunidade para mim. Que eu comecei a fazer analogia pelas leis contábeis e comecei a me tornar uma especialista naquilo. Ninguém sabia. Os contadores não se interessavam por aquele assunto, não existia escritório especializado, o meu se especializou por conta da obra e graça de Deus, porque os clientes eram dali. Um chamava o outro, chamava o outro, chamava o outro. Moral, eu trabalhei 33 anos no segmento cultural, na cultura, na contabilidade. Na contabilidade, né? Entendeu? Então, na realidade, eu sempre trabalhei para a cultura. Mas eu estava no lado burocrático da cultura, eu estava na área de ajudar os meus clientes a não morrerem. Então, eu tinha também, eu acho que eu vim com essa... Quando eu abri a casa, eu tinha como se fosse uma missão. Não, minha missão é ajudar que esses artistas não migrem para outras profissões. Porque eu via muito isso, o artista começar a trabalhar, daqui a pouco ele tinha que migrar para outra profissão, porque a arte não dá o dinheiro. E eu sou uma libriana típica. Dizem que libriano, que você quer deixar o libriano feliz, você dá uma arte para ele, né? Eu acho que eu sofria um pouco quando eu via que um artista estava indo embora, estava perdendo. Fala, meu Deus, o que é isso? O cara não pode cantar, não ganha dinheiro, canta, o cara... Tem que cantar, tem que pintar um quadro, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer planilha orçamentária. E você via que o cara sofria com aquilo, que aquilo não tinha... Ele não se identificava com aquele trabalho burocrático, né? E então eu achava legal, porque eu trazia aquela ferramenta, aquela solução para uma pessoa que odiava fazer aquilo. Caramba. Então eu acho que a minha missão com a cultura começou muito cedo. Começou bem antes disso, entendeu? Agora, tem uma virada de chave aí que é muito significativa da tua história, né? Que você já, de certa forma, esboçou ela pra gente. Que é o momento que você resolve realmente levar o teu empreendedorismo diretamente para o campo da cultura, e agora você, como uma gestora de um equipamento cultural, que não é só cultural, né? É importante que a gente fale disso, e a gente vai daqui a pouco olhar um pouquinho melhor o projeto da Casa de Cultura de Jacarepaguá, mas é um espaço de educação, é um espaço de preservação, é um espaço de identidade cultural. Então eu acho que é um projeto de fato muito bonito, e eu falo isso porque fui afetado, sim, quando conheci, confesso que não conhecia, e acho que a excelência desse trabalho, assim, muito significativo. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa repercutir cada vez mais com ele. Mas eu quero entender que episódio, o que levou alguém consolidada, com mais de 30 anos numa carreira que a gente sabe que demanda um esforço para se conseguir um espaço, a chegar e falar assim, não, quer saber? Agora a gente vai ser a responsável por um novo projeto que vai revolucionar Jacarepaguá. E aí? Como é que foi isso? Não foi assim, né? Na realidade, com toda essa questão de lidar com dinheiro público através de prestação de contas, eu falei, eu preciso capacitar mais a minha equipe e capacitar a equipe dos meus clientes, porque a gente está lidando com dinheiro público. Sim. E eu estava recebendo outras pessoas, graças a Deus não eram meus clientes, me pedindo para eu defender as causas dele perante o Ministério da Cultura, que houve uma época que houve uma caça às bruxas. Sim. Então, e tendo projetos assim de favela, tendo que devolver R$500 mil para o Ministério da Cultura, porque aquele projeto, aquela prestação de conta não tinha sido aprovada. E realmente tinha muitos erros contábeis, porque as pessoas não entendiam e não lidavam bem com aquilo. Então, aquilo, com medo de eu ter que bancar isso, porque uma vez que meu nome estava ali, eu teria que realmente bancar. Falei, eu vou capacitar minha equipe. E comecei a adotar modelos de excelente gestão. Eu procurei o MEG, lá em São Paulo, a Fundação Nacional de Qualidade, e decidi fazer ISO 9001. Foi aí que eu falei, não, eu preciso conhecer processo, preciso instaurar processo dentro da empresa para as pessoas saberem exatamente, porque à medida que eu estava crescendo mais de clientes, eu não conseguia mais gerenciar sozinha os projetos, né? Quando eu comecei, principalmente com o MEG, eu comecei a perceber que a minha relação com a minha comunidade, com o meu território, ela não bastava só contratar as pessoas do território, pagar meus impostos em dia, que a minha responsabilidade social, ela tinha que ser maior. Aquilo começou a bater, e eu digo que eu tomei um chá de Simancol. Foi quando eu acordei que, mesmo sendo uma pequena empresária, e era, apesar do sucesso do meu escritório, poderia ser considerada um pequeno empresário,
eu tinha que acordar para minha responsabilidade social. Então, eu decidi fundar o JPL Eu Te Amo. Aí eu falei, não, então... Aí eu planejei como uma boa contadora, né? Planejei mesmo. Eu cheguei em outubro de 2016, eu me sentei com a minha equipe, eu queria engajar a minha equipe também naquilo, para abraçar um projeto. A gente já fazia parte ambiental, a gente já reciclava, a gente fazia uma série de coisas na parte ambiental dentro do escritório. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos engajar a equipe nesse projeto. Vamos fundar uma iniciativa social que vai promover a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. A primeira coisa que eu pensei foram nas praças, né? Porque Jacarepaguá tem muitas praças. Verdade. E elas muito ociosas, abandonadas, gerando violência, e poderia ser um espaço político. Sim. A praça, ela foi pensada para ser um espaço político, né? E eu sou filha e neta de militantes políticos. O meu pai foi presidente da Associação dos Moradores, então tem essa veia política também muito forte dentro de mim. Aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Pensamos nessas ocupações de praças. Muito sujeira em Jacarepaguá também, muitas expulsões de lixo, né, descartes irregulares por conta das próprias construções também. Então, o primeiro projeto que a gente pensou foi, vamos revitalizar as praças com pneus e pallets, revitalizar completamente essas praças e vamos produzir uma feira multicultural. E eu fui fazer um curso para produzir feira. Aí eu comecei a falar, não vou entrar nessa para perder, né? Não vai ser assim, não vai ser assim. O ISO 9000 está aqui. E fui para fazer curso, fui me capacitar nesses 3 primeiros meses. E outra, eu tinha muito cliente, isso foi em 2016, a gente estava vivendo uma crise também econômica. E é claro que a cultura sempre está em crise, né? Então, vários clientes não podiam me pagar honorários. Eu falei, não, você vem cá, me dá isso, você me dá aquilo, você me dá aquilo outro. Eu tinha um canhão. Eu tinha shows de balé para apresentar, eu tinha fotógrafo com drone, eu tinha tudo para fazer qualquer evento que eu quisesse. Bacana. Inclusive o curso de feira eu estava fazendo com um cliente. Então foi fácil, porque eu tinha muitos recursos, apesar de ter pouco dinheiro. Então, meu irmão é um cara que é da enfermagem, mas é um cara super habilidoso. A gente começou a ver referências de pneus, a gente começou a fazer lixeira, Minions, Joaninha, tudo que você puder imaginar de fofo. E eu fiquei conhecida como a mulher do pneuzinho. Cara, mas eu adorava isso. Eu adorava. Sabe o que eu pensava? Cara, meu trabalho tá vindo na frente do meu nome. É verdade. Entendeu? E a gente foi revitalizando. Né? Aí o que aconteceu com a feira? Ó, tu não paga nada, mas você tem que me dar uma contrapartida social. Por quê? O que eu queria? Eu sou empreendedora social, você tem que ser empreendedor social. Eu sou uma pequena empreendedora, você também é, mas se a gente juntar um pequeno empreendedor com 2, contador, né? Multiplicar aquele número de empreendedores que tivessem a consciência de que aquele bairro é nosso, que a gente pode fazer muito com pouco dinheiro. Aí eu entrei nessa vibe, né? Aí você vinha fazer a feira, você era gastrônomo, você era artesão, mas você tinha que dar uma contrapartida social. Então você tinha que fazer uma oficina no meio da feira, você tinha que fazer uma palestra para falar sobre gastronomia ancestral. E começamos a fazer agendas, assim, absurdamente maravilhosas. Pelas praças de Jacarepaguá? Todas. E como é que vocês elencavam qual praça, qual que... Como é que funcionava? Primeiro, a gente elegia aquelas que eram mais próximas da gente. A gente foi fazendo, né, foi ampliando... Perímetro a partir da... Isso. E as mais carentes também. A gente também elegia dessa forma. Mas depois, não, a coisa ficou tão grande que a gente teve que criar um formulário, as pessoas entravam na fila. Aí eu falei, opa, escola tá querendo. Então, olha só, vamos lá. A gente precisa de gente para cuidar, porque o maior problema desse projeto, foi um dos maiores erros iniciais do projeto, é que a gente fazia, depois ninguém se apropriava. Fala, poxa, alguém precisa cuidar disso. A gente pode prover material, a gente pode prover capacitação, mas alguém tem que cuidar. Aí começamos a procurar as praças mais próximas dos colégios. E conversávamos com os diretores do colégio. O engajamento é baixo.
né? Na realidade é baixo, os professores têm muitas demandas. É sempre bem complicado envolver a escola em projetos, né? Eu acho que isso é uma frustração. Até hoje, para mim, eu tenho essa frustração. Mas a gente começou a fazer com os próprios expositores, porque eles queriam expor. A feira era linda. A feira passou a ser uma das agendas culturais mais importantes do bairro. E mais linda, linda de se comparar das pessoas falarem assim, o que você vê na Casa de Cultura hoje era o que a gente fazia na praça. Caramba, que bacana. Sabe? E era isso que a gente queria, que as pessoas sentissem orgulho do bairro, porque não tinha... Antes, nunca havia nada que fosse realmente bacana para os moradores, que fosse realmente significativo culturalmente. Tinham coisas, mas eram coisas que não tinha essa qualidade. Não estou querendo ser vaidosa, não. Mas eu sentia muito orgulho de fazer aquilo. Né? A gente chegava a ter, no final de semana, 5.000 pessoas passando pela praça. Fizemos 12 edições. Mas, financeiramente, era muito difícil e eu nunca consegui apoio. Nunca. Caraca. Então, o que aconteceu? Eu falei, quer saber? Comprei a casa, porque a gente fazia muito mobiliário. Então, eu precisava de uma oficina. Na realidade, a casa eu comprei para fazer as oficinas dos pneus, dos mobiliários de palhas, que a gente fazia muita coisa. Aí eu falei, vou transformar essa casa, mas eu tinha um sonho da memória do bairro. Eu falei, ninguém conhece essa memória, ninguém conhece a história desse bairro. E aí, Jacarepaguá, mais ou menos aonde? Na Taquara. Eu atuava mais na Taquara. Taquara é enorme. E quando a gente fala Taquara, a gente está falando... Não Taquara, só Taquara. Taquara Colônia, Taquara Pau da Fome, Taquara Santa Maria. Taquara aquela... É cheio de história ali, né? Pra ser contada. Muita. Você comprou a casa querendo contar, então, a história. Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara... E isso fazendo contabilidade. A contabilidade financiava, inclusive, esses projetos, né? E meu marido sempre me ajudou muito. A compra da casa foi mais o apoio dele. As reformas da casa, eu mantinha a casa e ele reformava. A parte de obra, ele que fazia, que era uma parte mais pesada, inclusive. Né? Então, a gente... Quando eu comecei a sentir muita dificuldade para continuar com a feira, era muito dinheiro. Para fazer o que eu queria fazer, assim, a gente botava R$10.000 para fazer a feira todo mês. Todo mês. E a gente não tinha segurança, para tirar o alvará era um inferno, sabe? Era um sofrimento. Eu falava, gente, como pode essa prefeitura não tá vendo o que a gente tá falando? Pelo menos liberar os alvarás, botar um banheiro. A gente tinha que, todo mês, alugar 4 banheiros químicos, pagar segurança, 4 homens para cuidar de uma praça enorme. Eu falei, cara, tô nadando muito contra a corrente. Aí foi quando eu falei assim... Vou levar para dentro da casa. Comecei a montar em dezembro de 2018. Eu falei, se eu não conseguir um patrocínio, eu não vou fazer mais a feira. Aí não deu outra. Não conseguimos nenhum patrocínio. De janeiro a março, nós produzimos a exposição com a ajuda do Michel Carneiro. Sim. Ele nos ajudou. E vários clientes meus fizeram vídeo. Tudo, quase tudo foi feito com um cliente meu, além do apoio do Michel Carneiro, que é um historiador especializado na memória do bairro, um dos primeiros que eu conheci. Aí nós lançamos a exposição da memória do bairro, que também era um sonho antigo. Então a gente cuidou da casa para que a casa ficasse minimamente viável, porque a casa era muito abandonada. A casa era as praças. A casa que a gente comprou era um reflexo das praças que eu fazia. Ela era degradada, ela era abandonada. Eu falei, gente, não é possível. Minha missão, cuidar de lugar degradado. E a gente foi, assim, devagarzinho. Foram muitos anos para cuidar daquela casa. Mas quando chegou em dezembro de 2019, eu tinha uma equipe de 12 pessoas na contabilidade e já tinha uma equipe no JP Eu Te Amo de umas 8 pessoas. Caramba. Nossa. Falei, cara, não tô dando conta disso. Tô virando madrugada para cuidar desses 2 projetos. Falei, eu vou ter que... Algumas das 2 coisas eu vou ter que parar. E eu já estava irremediavelmente apaixonado por aquilo, acreditando realmente que a gente podia mudar a história do nosso bairro. Entendeu? Eu acreditava Seria mesmo um sonho, naquilo. né? Você trabalhar numa coisa que você acredita e que vai melhorar a vida, transformar o projeto social que tu tanto Com fala. certeza. Né? E realmente, assim, já tinha uma afinidade com fazer projetos sociais. E eu gosto do projeto que gera emprego, gera renda, gera coisas concretas. Eu achava que esses projetos geravam coisas muito concretas. Entregar uma praça. Isso é muito simbólico também, sabe? Então, aquilo representava muito para mim. Então, eu falei, não, eu vou tomar essa decisão. Pô, difícil foi a equipe. Cara, como é que eu vou desfazer dessa equipe, que eu sou apaixonada? Aí eu
tinha um amigo que tinha feito isso comigo. Chamei ele, falei, Everton, eu quero parar, mas eu não consigo entregar meus clientes para qualquer pessoa, sou apegado aos meus clientes, sou apegado aos meus funcionários. Falei, fica com eles. Aí, durante um ano, a gente foi fazendo uma transição. A gente levou para Barra os meus colaboradores, uns não ficaram, 2 estão comigo até hoje, que é o Gelson e o Vladimir. Por isso que essa paixão, esse senso de propósito, eles vieram junto, entendeu? Criaram o JPL Te Amo comigo, entendeu? Eu tô te ouvindo falar e é impressionante, assim, porque na minha cabeça tem uma associação direta que a gente deve estabelecer, né? A gente está falando de um espaço público muito significativo para a cidade do Rio de Janeiro, porque é não só populacionalmente muito denso, como espacialmente muito grande. E a gente está identificando uma série de problemas que passam pela gestão do poder público, né? Ou seja, a gente está falando de praça, a gente está falando de um equipamento público de lazer, E é impressionante porque, assim, eu te ouço falar com toda essa paixão, mas a gente sabe que você está operando num campo que assim, uma falta de atuação do Estado, né? E assim, eu estou partindo dessa pressuposto porque eu acho que a história de Jacarepaguá é muito marcada por isso. Estou falando da história contemporânea, né? A gente sabe que a partir da década de 70, num ritmo um pouco menos acelerado, mas sobretudo a partir dos anos 90, a gente tem uma especulação imobiliária que não foi gestada pelo poder público, né? Que se estabeleceu até por iniciativa do poder público, mas não com a devida fiscalização, o que gerou um problema ambiental gravíssimo para as lagunas de Jacarepaguá, né, um problema gravíssimo para a preservação da Mata Atlântica e de outras áreas fundamentais ambientais de Jacarepaguá. E aí eu chego para você para te perguntar exatamente sobre isso. Você é uma representante da iniciativa privada que viu a necessidade dessa atuação pública. Por que a gente ainda tem tão poucos agentes da iniciativa privada que também chegam juntos em termos de patrocinar, de participar e perceber a potencialidade econômica, inclusive, desse projeto? Nossa, queria achar essa resposta. Não, é sério, assim, é uma luta, como você falou. A gente deveria ter o apoio do poder público, não tem. O poder público deveria fazer aquilo, não faz, mas eu também acho que a sociedade tem que fazer. Eu acho de verdade que a gente tem que também falar assim, não, isso é responsabilidade minha. Quando eu falo que eu tomei um chá de Simancol, eu falo sobre isso, sobre IDH, sobre a gente saber que a gente tem que o país vai mal e que todo mundo tem que se responsabilizar. Todo mundo. Mas quando você olha para o Estado que ele não se responsabiliza, aí depois você tenta fazer e fala, gente, eu só preciso da sua ajuda, assim, só preciso da segurança, só preciso de ter um banheiro, o resto eu faço, vamos lá, é só você me dar assim, o básico. Você não tem. E depois você tenta convencer um monte de empresário a fazer coisas e até falar com ele, até ensinar a cartilha. Olha, a lei de incentivo, ela ajuda você a ter responsabilidade social sem nem colocar dinheiro no seu bolso. Mas aí cada um, sei lá, tem o seu próprio projeto, tem... eu tô aqui, né, vamos supor, vamos falar das indústrias químicas que tem ali na Bandeirantes. A gente corre para a Associação Comercial de Jacarepaguá, a CIJA. Parece que todo mundo tem os seus próprios projetos e que não está disposto a olhar para o lado e falar assim, ok, vamos olhar o seu projeto. Vamos ver se o seu projeto tem impacto e se nós contribuirmos com o seu projeto, qual o ganho que nós vamos ter. E quando eu digo nós, eu digo a sociedade. As pessoas não param para olhar. Entende? Eu acho que tem... E ali também está a empresa dele, né? Sim, mas ele tem assim, ele criou o projeto dele lá na área de responsabilidade social dele. Aquele projeto consiste basicamente em tentar mitigar o dano que ele mesmo causa no território, mas aquilo ali faz uma política de boa vizinhança com todos aqueles que estão no território, porque é um problema, o problema do pão e circo, e isso é fato. Né? Você dá ali o mínimo, o básico, e a comunidade acha que aquilo que ela está recebendo é ok. Entende? Porque nós não fomos ensinados a perceber que aquilo ali só está engamelando a gente, que a gente não está, de fato, recebendo nada. Que a gente está ficando com o resto. Então, acho que isso é um problema que eu não sei como contornar. Eu já parei para pensar, inclusive, naquela roda de conversa sobre desenvolver o turismo de Jacarepaguá, que é a maior potência do território, e que se nós abraçarmos isso, nós vamos ver esse lugar desenvolvido em 5 anos, como aconteceu com a Colômbia.
E é verdade isso, é verdade, eu acredito nisso, porque a gente vem trabalhando nisso desde 2017, né, quando eu conheci o Michel. Cara, se a gente trabalhar junto nisso, a gente vai ver um território potente, né, rico, as pessoas bem... Mas a gente não consegue nem falar com as pessoas. Já tentei procurar contadores, porque eu acho que o contador... Sempre achei assim, contador tem mais visão, né? Eu acho, né? O contador entende. Sai da minha área aqui. Disso. Né? Eu, sei lá, é difícil, é impermeável. E eu não sei responder, Rafa. Eu também te pergunto isso porque, assim, eu acho que a gente tem que falar em um movimento de mão dupla, evidentemente. A gente acabou de passar por eleições municipais, né, para composição do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, e para mim é anacrônico perceber que dos 51 deputados, a grande maioria de vereadores eleitos não representam a Zona Norte nem a Zona Oeste. É inconcebível que um lugar onde que tem 80% da população, em termos legislativos, não represente nem 20% dessa bancada. Então, para mim, já é um dado alarmante. Sim. Segundo dado alarmante é perceber que a gente está falando da atuação do poder público em um lugar que tem uma grande visibilidade e repercussão na cidade, no tecido da cidade. A gente está falando de um lugar onde grandes empreendimentos estão chegando, onde o complexo de shoppings e de condomínios tem se apropriado cada vez mais, né? Então a gente está falando... a gente está falando de uma área que tem um potencial de crescimento, mas que deveria ser um crescimento sustentável, evidentemente, e não um crescimento que produzisse mais desigualdade, né? Mais problemas urbanos que a gente tem para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente sabe que o complexo em torno da Cidade de Deus vive, assim, uma realidade à parte dessa expansão de Jacarepaguá, né? Então, para dar dois exemplos que a gente podia dar. Então, assim, de fato, é muito alarmante te ouvir falar e te ouvir denunciar e militar, inclusive, nessa área e perceber que a gente não tem ainda, ou a gente não conquistou ainda o que a gente precisava conquistar. Mas sendo otimista, e eu sou a partir de uma experiência que eu vivenciei, e gostaria que você falasse um pouco mais dela, você acabou de organizar, atraindo uma série de agentes fundamentais que atuam no território, o seminário sobre 430 anos da história de Jacarepaguá, né? E eu achei esse seminário uma coisa muito simbólica do que a gente quer construir, das pontes que a gente precisa fazer para conectar não só, né, as várias localidades, territorialidades de Jacarepaguá, mas para atrair os agentes que precisam tomar conta e protagonismo dessa história. O poder público, né, com seus vários braços, sejam eles municipais, estaduais ou federais, e, obviamente, uma série de iniciativas privadas que também atuam ali. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais o que foi essa ideia, como surgiu esse projeto dos 430 anos de Jacarepaguá, como é que foi a receptividade? Eu fui lá em 2 dias de casa lotada. Como é que foi a receptividade? Assim, como é que a comunidade abraçou esse projeto e como ele é um passo significativo para tentar, de certa forma, superar esse quadro adverso que a gente está vivendo? Exato. Bom, eu sou contadora, né? E eu sempre faço planos de ação. A gente já sabia que ia fazer esse seminário, a gente pensou em fazer esse seminário no ano passado, porque a gente sempre entendeu que o seminário seria uma forma de nós reunirmos a academia, com todos os seus estudos, mas também a comunidade, né, para mostrar a potência desse território. E para fazer com que as pessoas sentissem orgulho mesmo. Falar, caramba, que lugar é esse? Porque é muito complicado quando você acredita nisso, quando você fica parecendo um sonhador, e que isso não está exposto para que todas as pessoas vejam. Então, como a gente já estava trabalhando no projeto de turismo no bairro, a gente falou, olha, o próximo passo é contar para as pessoas que esse lugar é realmente incrível e que ele tem uma grande potência. Porque só assim a gente vai conseguir reverberar. Então, eu falei, era para ter acontecido no ano passado, falei, não, vai ter que ser um marco histórico, porque esse projeto, ele tem essa envergadura, né? E o livro, ele viabilizou isso, porque ele reuniu esse projeto. A gente ganhou um prêmio do IBRAM. Só um instante. Você que está em casa, espera, porque tem uma história bacana aí de um livro que vai sair, hein? E que você já pode colaborar e contribuir. Daqui a pouco a gente vai botar o link para isso aqui embaixo. Mas espera que a gente vai chegar nessa história do livro. Vamos lá. Pode soltando os spoilers. E quando a gente ganhou esse prêmio do IBRAM, parece que é uma fortuna, né? Uns 40 mil reais, a gente dividiu esse dinheiro entre projeto de turismo, que a gente já vinha implementando, mas a gente queria fazer a rota caracterizada, que é uma inovação no turismo que a gente queria trazer para Jacarepaguá, porque a gente sabe que tudo é difícil para a Zona Norte e para a Zona Oeste, então a gente tinha que trazer essa inovação. E o livro.
E o livro me aproximou de todas essas pessoas que poderiam falar, cada um com a sua experiência, com a sua pesquisa, sobre esse território. Sim. Né? Então, a gente queria falar da história, a gente queria falar dessa degradação ambiental e da gente estar inserido ali dentro de uma reserva do Parque Estadual da Pedra Branca, que todo mundo pensa que é pouca coisa e é quase 4 vezes maior do que a Floresta da Tijuca. Então, eu queria falar sobre tudo isso. Floresta da Tijuca, né? Claro, meu amor, a gente está na Zona Oeste. O que a gente tem é sempre pequeno, né? E eu queria mostrar quão grande que é todo esse legado, toda essa história e toda essa potencialidade. E o que aconteceu é que o livro, ele foi assim, sabe? Aquele momento perfeito. Falar, encontrei todas as circunstâncias que tornam o momento propício para fazer. Falei, vai ser agora. Tanto que a gente produziu esse seminário, foram em 2 meses. Verdade. Foi 2 meses de produção. Foi super desafiador, porque eu nunca tinha produzido um seminário. Eu falei, gente... Só sei que eu quero fazer bem feito. Aí foi. Né? Então, eu fiz isso. Eu tive, na realidade, aproveitei uma oportunidade de estarmos todos engajados todos que eu digo, todos os autores do livro, né? Todo mundo querendo dar sua contribuição, mas ao mesmo tempo muito preocupada, porque a gente inicialmente pensou-se que o seminário seria para falar do livro. E eu não queria resumir a isso, eu queria falar do território e da sua potência, enquanto território para gerar riqueza e renda para a nossa comunidade. Então, eu acho... Será que eu respondi a sua pergunta? Sim, mas eu quero falar também dados disso. Mas só para... Aí eu vou complementar como alguém metido que pode ter a possibilidade de atuar nesse projeto, né? Eu acho muito significativo quando a gente fala o seguinte, olha, a gente quer também deixar um presente, um legado sobre a história de Jacarepaguá. Pode parecer estranho falar nisso, mas se a gente vai para bairros pequenos em comparação ao tamanho de Jacarepaguá, e aí vou citar um bairro da Zona Sul, já que a gente fez esse contraponto, você vai na história de Copacabana, eu te elenco aqui 2 dezenas de publicações recentes que contemplam a história desse bairro. E Jacarepaguá, né, um bairro tão significativo, tão grande, a gente ainda não tem publicações recentes que falem dele. Sim. E aí, esse projeto da Casa de Cultura de Jacarepaguá foi... Vamos deixar um livro sobre esse legado, mas não é um livro que fale só sobre a história, como a Alexandra falou. É um livro que fale sobre várias potencialidades e possibilidades, né, que Jacarepaguá apresenta. E aí o bacana desse projeto é que a Alexandra convidou representantes do Quilombo Aquilá, representantes da Casa do Bispo, do Museu Bispo do Rosário, representantes da Fiocruz Mata Atlântica, né, representantes da Casa do Barão do Taquara inicialmente, representantes de uma série de coletivos e pesquisadores do Museu da Praça Seca, uma série de agentes que ocupam esse território e que produzem do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, que produzem essa memória, essa história, essa cultura, essa sociabilidade, que estão juntos agora para esse projeto. Então eu acho que é um projeto muito bacana, que eu também estou fazendo parte, junto com o André Mansur, que veio aqui. Mansur, que é um especialista em Zona Oeste. São organizadores do livro. A gente está comprando essa ideia porque a gente entende a importância dela. E foi muito emocionante para mim, quando a gente foi lá no seminário, que era um desses momentos de encontrar e trocar com todo mundo, você chegar num final de semana complexo, porque a gente estava no final de semana em meio a Rock in Rio, jogo final da Libertadores no Maracanã, e a gente chegar lá e tá lotada a casa. E as pessoas estarem ali por 1, 2 horas ou mais, ouvindo, debatendo, dialogando, trocando ideias sobre seu pertencimento local. Isso que eu achei maravilhoso. E, vou te falar, o maior perrengue que a gente passou na produção do seminário foi o excesso de inscrições. Chegou uma hora que a gente não sabia o que fazer, porque na realidade a gente tinha várias coisas acontecendo em vários lugares da casa. A gente estava exibindo audiovisual sobre os quilombos, a gente tinha algumas oficinas. Mas a minha área de eventos, a capacidade dela é de até 120 pessoas, colocando dá uns 160 pessoas. A gente estava com o sábado com quase 500 pessoas inscritas. Aí eu olhava para a Núbia e falei, Núbia, se essas pessoas aparecerem, a gente vai ter pancada na porta. A 20% vão faltar. Olha a credibilidade. Não faltarem, né? Eu vou perder a credibilidade, as pessoas vão brigar com a gente não vai conseguir nem fazer o seminário. Olha, eu entrei em pânico com isso. Aí a gente fechou as inscrições e começamos a mandar disparar e-mails para as pessoas falando, você precisa confirmar
e a gente criou um formulário para a pessoa dizer qual das rodas que as pessoas... Moral, no final a gente conseguiu lotar, mas poderia ter sido muito mais se eu não tivesse tomado essas medidas de estancar. Ainda bem que você viu antes. Eu estava apavorada. Foi muito legal. E olha muito só, legal. você que está assistindo, você pode participar desse projeto. Você pode colaborar e comprar antecipadamente o livro, que vai ficar pronto no aniversário do ano que vem, ou seja, a gente tem 1 ano para produzir esse material excepcional, que não vai ser o primeiro, que vai gerar uma série de outros produtos. Então você que tá aí, ó, não deixe de colaborar, não deixe de entrar no link da Casa de Cultura Jacarepaguá. Eu vou até pedir pro Tom, quando puder, colocar pra gente aí, Tom, enquanto a gente ouve aqui da Alexandra, tudo que tem na Casa de Cultura Jacarepaguá. Porque olha só, é um lugar que tem atividade pra caramba, hein, gente? Olha, o espaço é grande. Olha só, não, vamos mostrar. Aquilo ali não, ainda. Aquela é Fazenda Taquara. Tá vendo? Esse aí é um projeto de turismo, né? Então, que você faz. Esse é o projeto esse é um dos roteiros que a gente consegue fazer a pé da casa. E a gente usa ele para promover o projeto turismo. Tom, entra ali pra gente no primeiro, se você conseguir, querido. E olha só que bacana, né? Que lindo. Ou seja, as pessoas indo a pé, indo de bicicleta, ali, indo né? conhecer sua história. Do né? século XVIII. E detalhe, é importante que se fale, são oficinas gratuitas que levam as pessoas para conhecer a sua própria história e as pessoas saem encantadas dali. Tô certo ou tô errado, Alexandre? Super. A gente recebe mais de 200 pessoas por edição. Caramba, olha que bacana. Impressionante. Você vê que, eu subdesço, porque eu medi. Esgotou as inscrições. É demais. E essa vai ser agora já. Você que vai assistir o programa. Já esgotou? Olha só. Caramba, a gente abriu domingo. Gente, olha, você que está assistindo o programa. Dessa vez, porque a gente fala, cara, é muita gente. Cara, mas eu subdesço. E vocês fazem de quando e quanto tempo? Eu faço todo mês. Esse também é um projeto de geração de trabalho e renda. Então a gente quer que os guias façam também as visitas guiadas por eles. E eles se capacitaram para além, né? Eles são guias formados, cadastro, e eles ainda fizeram parte da caracterização, estudaram teatro. Né? Foi quase 2 meses então tem estudando 100 teatro. pessoas que já se inscreveram, é Isso, porque a gente limita 100. Mas normalmente aparece 200 e a gente não tem coragem de deixar as pessoas para trás. Olha aí você aí. Aí eu fico indo e voltando. Ó. É lindo. E vem gente, eu fico impressionada, de Ipanema. Vem gente de legal. Mesquita. Quando eu vejo a lista, a gente pergunta qual bairro. Claro, a gente quer saber de onde que as pessoas estão vindo. Mesquita, Ipanema, Copacabana, Jardim Botânico. Que quer conhecer a história, gente, né? mas a maioria é de Jacarepaguá. Que legal. Até porque a gente está falando de uma das freguesias rurais mais importantes do Rio de Janeiro, tá? Sim, claro. Nossa Senhora do Loreto foi uma freguesia fundamental para a expansão da cidade. A gente conhece ela como Terra dos 11 Engenhos, porque durante muito tempo ela foi fundamental para a produção de cana-de-açúcar da cidade do Rio de Janeiro. E a gente fala de cana-de-açúcar, mas não era só cana-de-açúcar, não. Os engenhos produziam desde farinha de mandioca, desde aguardente, que eram utilizados como moeda de troca para movimentar a economia do Brasil colônia como um todo. Caramba. E a transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, fez com que Jacarepaguá despontasse como um grande abastecedor, um cinturão agrícola da cidade. Né? E isso se intensificou com a chegada da família real. Então é importante que a gente fale dessa história. Mas o que eu acho mais interessante é que nessa caracterização, essa história vai além, vai muito antes desse protagonismo imperial. E a história não só traz personagens que remontam à história dos povos nativos, da população originária, indígena, né? Como também a história de mulheres negras fundamentais para a ocupação desse território. Então, assim, eu acho muito bacana porque a pessoa não tem só a oportunidade de conhecer, tem a oportunidade de fazer uma vivência, uma imersão nessa história cultural e nessas experiências que Jacarepaguá tem para oferecer, né? Eu fico, uma das coisas que, assim, eu acho que o que mais me motivou a criar o projeto JP Eu Te Amo, que dá origem à casa, é pensar como que a gente pode ser rico e fica desperdiçando essa oportunidade, né? E você vê que o nosso patrimônio está se degradando cada vez mais. Fala, um dia esse patrimônio vai acabar. Não, mas assim, se a gente não se impor, ele vai se acabar antes de gerar a riqueza que ele tem condição de gerar para a nossa comunidade. Sim. Aí você vê a comunidade empobrecendo, se tornando cada vez mais violenta, porque a desigualdade social gera isso, né?
vir uma terra que as pessoas desconhecem, os moradores desconhecem, e isso me causa uma indignação. Com certeza. E eu fico pensando, gente, quando que esses governantes, né, quando que os empresários vão despertar que isso é riqueza para todos nós? Sim, claro. Né? E outra coisa, eu acho que esse projeto que ela faz, imagina, as pessoas se sentem orgulhosas. Imagina se cada bairro do Rio, da Zona Norte do subúrbio, tivesse um projeto se espelhando em vocês, cara. Desculpa. Mas pena que eu sou tão pequena, né? Eu tenho pouco recurso, cara. Eu ia até aproveitar para perguntar, porque eu já tinha levantado essa bola e você não me falou, a quantidade de projetos que tem na Casa de Cultura de Jacarepaguá. Porque, assim, a gente acha que é só essas atividades, que só já seria muito, mas a gente acha que é só essa atividade da produção do livro ou dos roteiros turísticos. Não. Você podia falar, Alexandra, tudo que vocês estão realizando lá? Na realidade, desde o ano passado, a gente teve que diminuir bastante, né? Porque, como eu falei, em 2019 eu decidi fazer minha transição e optar por uma das coisas. Claro. E optei por seguir a cultura. E conversei com meu esposo. Falei, olha, então daqui pra frente você vai financiar isso aqui, até porque uma hora o meu dinheiro ia acabar, né? Uhum. Então, a gente tomou essa decisão e desde então ele vem financiando. Olá. Mas, no ano passado, ele saiu da Globo. Ele era locutor, a voz padrão da Globo, tinha um salário excelente. Então, ele saiu e a gente teve que repensar todos os projetos. Mas até o ano passado, a gente fazia desde ter espaço gastronômico, com shows ao vivo, sempre dando oportunidade dos músicos do território. Ainda temos hoje, né? A gente tem exposição de artes plásticas, basicamente de artistas do território, porque eles também não encontram oportunidade em outros bairros para exporem. Claro. A gente ainda tem, né? Mas a parte gastronômica a gente teve que parar praticar. A gente só funciona no final de semana. A gente tem uma biblioteca incrível na casa, com atividade de fomento à leitura, incentivo à leitura. A gente recebe escolas, e quando a gente recebe escola, quando é de educação básica, a Luciliane, que é a nossa contadora de história, ela tem uma forma de contar a história de Jacarepaguá de uma forma bem lúdica para as criancinhas. E eles vêm com os pais, aí eu fico contando a história, mediando a exposição, depois a gente reúne os dois e faz um conto do folclore brasileiro, aí mistura, diz que a árvore é de pau-ferro, que a gente está lá no pau da fome, então a gente faz essa questão também de pertencimento. Mas basicamente, a gente tem a exposição da memória do bairro, a biblioteca com as atividades de leitura, a gente tem uma vez por mês, a gente tem um encontro literário, onde a gente faz lançamento de livros de autores do bairro, a gente faz uma roda de conversa também falando sobre a literatura, por exemplo, recentemente a gente fez sobre como a contação de história pode formar leitores. A gente tem sarau, a gente tem festival artesanato, a gente tem a Casa do Artesão. A Casa do Artesão é remanescente da feira. Olha. Como a gente tinha várias artesãs que vinham pra feira, eu falei, o que eu faço com essas mulheres? Eu posso abandonar. Eu sou apegada. Aí nós criamos o projeto A Casa do Artesão para elas terem um espaço permanente para a exposição. E elas se tornaram um coletivo autogerido. Olha. Elas fazem as agendas, elas sabem quando a gente tem agenda grande, que elas têm que ir para lá, elas tomam conta da casa, elas levam... Outra coisa que a gente tem, que eu acho que é muito bacana, é o espaço de arte e educação para artistas do bairro. Porque uma das grandes dificuldades do artista ganhar dinheiro com a sua própria arte, eles ganham com arte e educação. Sim. Então, a gente cede espaços da casa para eles darem a aula. No ano passado, a gente passou a pegar uma pequena percentagem de alguns deles, e outros são apoiados totalmente, eles não dão absolutamente nada da casa, só contrapartida social. Então, também temos espaço para arte e educação na casa, festivais de contação de história, porque eu tenho um apreço muito grande pela literatura. Eu até acho que a literatura, que a minha vida ela é transformada com a da leitura, né? Meus pais liam muito, meus pais viviam com livros, eram tão pobres, assim,
Mas onde é que meus pais arrumam dinheiro pra comprar livro? Não, quando você tem interesse no objeto, você não tem essa não. Eles faleceram, eu nunca consegui achar essa resposta. Onde é que eles encontravam aqueles livros? Agora, tirando esse projeto, esse incentivo que você ganhou de 40 mil, que está investindo no turismo e nos livros, você tem algum incentivo? Nenhum. Tem o nosso. Privado. Tem o nosso. Porque a gente fala em incentivo do Não, governo. eu tô brincando. Não, mas é verdade. Do governo, não, com toda a minha experiência em leis de incentivo, eu nunca consegui pegar um apoio. Isso tem a ver talvez com seja muitas por coisas. causa da Zona Norte. Não, porque de certa forma, assim, a Taquara é um bairro relativamente elitizado se comparado com a Cidade de Deus, se comparado com outros bolsões de pobrezas que tem demais em Jacarepaguá. Eu até entendo. Até consigo entender. E é óbvio que quando eles vão analisar um projeto, sabe, que vem da Casa de Cultura, que tem mantenedor, eles não vão priorizar os projetos da casa. Só que agora, isso para mim se tornou um grande problema. Porque agora eu não tenho mais um mantenedor. Com a saída do Dirceu da Globo, a gente não tem mais uma fonte de renda, né? Então isso se tornou um grande desafio. Mas eu acho que também por a gente ter dinheiro antes, eu me esforçava menos, entendeu? Para buscar investimentos. Recurso, acho, né? Agora você acha que tem que incentivar mais, né? Eu quero aproveitar essa parte para falar o seguinte. A gente está aqui num espaço onde a gente está aprendendo com muitas mulheres. Eu tenho um privilégio muito grande. A gente está aqui, ó. Chegou a Mônica, chegou a Ana Costa aqui agora. Esse espaço suburbano já chega pegando uma cerveja aí, tá, gente? Tá um calor danado. A cerveja tá aí atrás, tá? Mas eu queria aproveitar para dizer que para mim é uma honra mesmo, é um orgulho muito grande tá num podcast que foi idealizado por mulheres, trazendo convidadas, né, fundamentais para a gente pensar a cultura e a valorização do nosso território, porque a gente vive numa sociedade extremamente patriarcal, machista, onde a gente sabe que, em grande parte, esse empreendedorismo que vem dos matriarcados, né, que vem da necessidade de entender as limitações financeiras e familiares e conseguir transformar isso em oportunidades. Mas eu acho muito bacana que a gente fale que a gente precisa, sim, de fomento e de fomento direto para ações fundamentais. A gente ainda está numa época em que a gente está falando que a cultura, de certa forma, né, tem que brigar por editais. E isso é muito cruel, porque a gente bota, né, em editais municipais, a gente bota projetos que deveriam ser reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento local, né, ou como né, elementos culturais que são patrimônios imateriais da nossa cultura. Você bota o jongo para disputar um edital, né? Eu acho isso, assim, uma coisa complexa demais pra gente falar. A gente precisa cada vez mais. Sem contar que a gente vem de uma tradição que ainda é extremamente retrógrada e conservadora. A gente viu isso no resultado das eleições municipais, que ainda condena a cultura, ou que não entende ainda a importância e a potencialidade que a cultura tem de gerar renda, de gerar desenvolvimento, muito além de reflexões críticas e de uma noção de pertencimento. Então a gente ainda ouve, né, é triste, mas é real isso, a gente sabe que o Ministério da Cultura é um advento da redemocratização da década de 80. A gente ainda ouve as pessoas falando que quem quer viver de lei Rouanet ou de outros incentivos, né, é vagabundo. Gente, é tenso, mas a gente precisa falar sobre isso. Então... Tu viu o que a Dani falou? Né? A gente, na roda de conversa que a gente teve no último dia do seminário, a gente trouxe, além do Sebrae Turismo, né, a gente trouxe uma especialista em captação de recursos, que é do Curicica, atualmente em São Paulo, e ela estava falando que para cada R$1 investido, volta R$1,50. Ou seja, não é um investimento... Né? Não é um dinheiro dado de graça, é um investimento de empresário, né? Onde você bota dinheiro para o dinheiro voltar para você. E fora que circula, né? Emprega muito, né? A cultura emprega demais, inclui, né? Não só emprega, inclui mesmo. Olha... O papo que é bom, ele dura pouco. Infelizmente, a gente está chegando no final e eu prometi para que a gente não ia demorar nada. Calma, fica calma, vai dar tudo certo. Ela é minha memória aqui, ela não esqueça, a gente vai lembrar. Mas a gente que está aqui assistindo esse programa quer recomendar também que você assista nossos outros episódios. Sim. Primeiro, você que está aí, não deixa de se inscrever, compartilhar, seguir essas atividades que são fundamentais, que acontecem no nosso subúrbio do Rio de Janeiro. Mas também...
prestigiar outros projetos. A gente teve aqui a oportunidade, falando em literatura em Rio de Janeiro, de conversar com a Lívia, do projeto Rio Memórias. O projeto Rio Memórias que acabou de fazer um seminário no Museu Histórico da cidade, falando sobre 60 anos do golpe militar. Um golpe militar que a gente tem que pensar sim, porque, de certa forma, esse impacto da redemocratização, né, ainda não deu conta, de certa forma, de suprimir uma demanda, né, de cultura, de educação, de democratização, que a gente, infelizmente, negligenciou durante, né, mais de 20 anos de golpe militar. Então é importante que você que esteja aí assistindo também, né, siga e compartilhe essas outras experiências. Mas antes de terminar, não posso terminar sem te fazer duas provocações. Uma é em forma de pergunta. Eu quero saber, da Alexandra, por que é tão importante conhecer a história, né, a memória, a sociabilidade, a cultura de Jacarepaguá? Cara, eu acho que não é só de Jacarepaguá, né? A gente tem que conhecer a nossa história. Eu acredito que conhecendo a nossa história, a gente sente orgulho dela. A gente vive em um país em que é muito difícil a gente sentir orgulho do nosso lugar. Né? Porque tem violência, porque a gente vê a desigualdade. Então, quando a gente conhece uma história, a gente sabe que aquela história pode nos conectar com a nossa própria essência, porque a nossa identidade, ela vem disso aí, você se torna uma outra pessoa. Você passa a ser o ex-apaixonado que fala com os olhinhos brilhando, você passa a lutar por aquele lugar e você começa a fazer a diferença. Então, eu acho que as pessoas precisam conhecer a história de Jacarepaguá e do seu bairro para que ela possa se apaixonar, para que ela possa se identificar com aquele lugar e possa promover mudanças. Porque a gente é capaz de promover mudanças. Né? Eu acho que principalmente por isso. Olha, bonito ver isso, né? Caraca. Tomara, né? Uma esperança mesmo. E é importante, né, que a gente produza essa noção de pertencimento, porque a gente fala pouco disso, mas a memória, ela é produzida. E ela é produzida a partir de experiências sociais. Sim. E a gente tem que ter a concepção de que durante muito tempo a gente foi fruto da produção de memórias coloniais na nossa cidade. Cara, a gente está falando de Jacarepaguá, um bairro que tem toponímios tupinambás e a gente desconhece. A gente negligencia a história dos nossos povos originários, assim como a gente faz com a nossa história da influência afrodiaspórica fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem uma série de manifestações que durante muito tempo, junto com a cultura, foram negligenciadas a ponto de uma arte menor, né? Foram enquadradas num artigo de vadiagem, como o samba, que a gente vai falar com a Ana Costa aqui muito, num artigo criminal de 1890, que dizia que, né, que se você fosse pego tocando samba, você era detido para averiguação. Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando de pertencimento, está falando de reconstrução, né, fundamental, sobretudo na minha identificação como educador, e acredito de vocês também, em uma sociedade do imediatismo, uma sociedade extremamente midiática pautada pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. A gente precisa reforçar esses vínculos históricos, a gente precisa produzir novas memórias, novas identidades e novos pertencimentos. E eu acho que o projeto, né, que você traz aqui pra gente, ele tem todos esses elementos. Sim. E eu também não posso terminar perguntando para você dos novos projetos, porque eu sei que a tua cabeça, você é uma mulher que pensa em muitos projetos, em muitas ações. Depois desse seminário, né, deve ter expandido mais o conhecimento. A gente quer o fórum, né? A gente acredita que agora o fórum, alguma instituição tem que acolher as demandas do seminário. A gente sai com um monte de pergunta, não com muitas respostas. Então, alguma instituição tem que dar conta disso e é o fórum. Então, esse fórum, a gente acredita agora que vai conseguir trazer para perto outros empresários. Então, vamos ganhar um pouco de força. E o meu projeto, assim, que eu tenho maior carinho e que eu quero dedicar toda a minha energia é ao de turismo. Sim. Entendeu? Porque eu acho que ele é que é o mais potente para dar conta das demandas de emprego, de inclusão de jovens. Então, é esse projeto que eu quero dedicar toda a minha força. Então, eu fico jogando pro alto mesmo, brinco. Aquele trenzinho que eu fico vendo, aquele trenzinho da alegria que eu fico vendo circular lá do bairro da Graça até o núcleo histórico Rodrigues Caldas.
Então, acho que é isso que eu quero dedicar minha energia. O fórum, porque o fórum vai trazer essas respostas. Não só turismo, mas também a preservação do meio ambiente, segurança, juventude. Uma forma de organização da sociedade civil também, para pressionar, né? Para É mobilizar os agentes Entendeu? públicos da importância Exato. de investimento naquele território. Eu não sei se você sabe, mas a gente fez um debate com candidatos a vereadores pelo bairro, alguns que a gente conseguiu que nos atendesse e vieram, e a gente pediu que eles assinassem um termo de compromisso com o fórum. Todos assinaram, e eu falei, são todos ativistas sociais, são todas pessoas que estão engajadas politicamente, mesmo se não vencerem, são pessoas que já atuam politicamente no território. Então, eu pedi que eles assumissem esse compromisso com o fórum. Né? Então, a gente pretende agora fundar o fórum, mas é o projeto turismo para mim. Né? Porque o turismo é a memória, né? É também trabalhar o resgate da memória. Um trabalha o outro, é geração de renda, né? Olha só, Alexandra, pra gente foi um prazer estar aqui com você, né? Assim, a gente gostaria e pretende fazer papos maiores, mais longos, inclusive a gente pode pensar em um dia de ir lá ao Papo Subúrbio na Casa de Cultura de Jacarepaguá, conhecer, falar, vai ser muito bacana. E a gente tem aí uma pauta já quase que pronta pro ano que vem, que é o lançamento do livro. O lançamento do livro sobre a história de Jacarepaguá. Você vai ter que voltar pra falar. Um projeto, né? Olha aí. Ó, tá vendo? O livro... Eu levantei a bola, tô brincando. Vários Não, mas livros. o viés turístico envolve isso. Vai ser um livro. Então, quando lançar, você volta, né? Já tem... Alexandra, adorei. muito obrigado. Eu me sinto como suburbano muito representado pela tua fala, pela tua paixão, pelo brilho dos teus olhos. É fundamental saber que a gente tem pessoas que, né, que retroalimentam nossas utopias pela transformação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é fundamental saber que é um projeto que está aberto para quem quiser chegar. Você que ainda não conhece, chega lá na Casa de Cultura de Jacarepaguá e cola junto. Porque ali tem um projeto que tem muita gente envolvida e muita gente disposta para fazer coisa boa. Olha, foi maravilhoso. Eu muito amei. obrigado, gente. Que bom. Não ia me sentir uma suburbana de carteirinha se eu não tivesse vindo aqui. Tá vendo? Vou brindar até de copo vazio, mas é pra encher ao longo do ano, hein, gente? Valeu, galera. Obrigadão, gente. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!